Bora, Fiel, se liga agora no que o Fábio Santos e o Fábio Luciano falaram da final amanhã, Corinthians e Flamengo. A mídia toda dando o Flamengo praticamente como campeão, mas quem é corintiano de verdade acredita até o fim. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Coringão amanhã. Comenta, deixa o seu placar, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Domingo, a possibilidade da primeira taça de 2026. Tudo bem, é um jogo só, mas a gente sabe que faz barulho. Um Flamengo e Corinthians vai ser o jogo mais esperado da semana e vai ser a partida mais vista do final de semana, sem dúvida alguma. Nesse momento ainda podemos chamar pré-temporada. É possível 2 jogos a Vera a todo vapor com o Flamengo jogando próximo do que é capaz? Quarta e domingo? Começo de temporada a gente sabe que é muito complicado, cara, é difícil. Tem um fator diferente de tudo isso, que é uma decisão. Sim. É título, então entra muita superação em cima disso, adrenalina, emoção, tudo que envolve um jogo desse tamanho. Eu acho que pesa num momento como esse, num começo de temporada. Se você me falasse assim, vai jogar contra o Vasco na quarta e o Corinthians no domingo, 2 jogos, um da Copa do Brasil e outro do Campeonato Brasileiro. Eu falaria, não, eu acho que não. Acho que o cara vai sentir, a perna vai pesar, mas sendo um título no domingo é diferente. A preparação é diferente, a concentração é diferente e, obviamente, a superação também que faça com que uma semana todo mundo se supere. Qual é o teu percentual para domingo? Eu vejo por ser começo de temporada, eu vejo igual. Estádio dividido, torcidas, 2 equipes em começo de temporada. Divide com a do Flamengo domingo? Divide não. Divide não. Fica aí. Joguei pingando pra você. Fica aí. De nada. Meio a meio? 50-50? Não faz não, Fabuloso? Sei não, hein? Mas eu acho que é o seguinte, o Felipe Luiz, ele tem o luxo de poder colocar o time titular contra o Corinthians, porque ele tem tanta fartura, sim, que ele pode colocar o time titular, ver o que aconteceu. Arriscar pro próximo, se alguém por acaso tiver algum problema. É mesmo nível. Não tem preocupação. Tem tanta fartura que coloca ali, se alguém tá cansado, se alguém sentir alguma coisa, muda o time e vai continuar no mesmo nível. Tanto jogador bom que tem. E a gente pensando ainda, né, se caso acontece alguma coisa durante o jogo, mas se não aconteceu, hoje em dia tem um departamento que rápida, faz uma recuperação. A penúltima amostra do Corinthians para essa Supercopa foi uma vitória magrinha, gol conquistado nos instantes finais pelo Yuri Alberto, por oportunismo ali, vitória por 1-0 contra o Velo Clube. Os 2 times ainda têm um compromisso antes da Supercopa, os 2 times jogam no mesmo dia, até por isso o Corinthians não jogará na Neoquímica Arena, né? Porque inicialmente o jogo contra o Bahia, a estreia no Brasileiro, estava marcado para Neoquímica na quinta-feira, para não ter um dia a menos de descanso em relação ao Flamengo, e como o São Paulo recebe o Flamengo em São Paulo, na capital, e tem uma lei que proíbe 2 torcidas circulando pela cidade no mesmo dia, o Corinthians teve que postergar sua estreia em um dia. Postergar não, né? Antecipou a estreia em um dia, quarta-feira, exemplo do Flamengo, só que será em Santos, será na Vila Belmiro. Pelo que o Corinthians mostrou até aqui, eu sei que final é um jogo único, mas é uma final, é uma partida que vale um troféu, acaba tendo um outro caráter, Capita. Mas pelo que você viu do Corinthians até aqui, ainda sem o Memphis Depay, a gente não sabe se ele estará em campo domingo no Mané Garrincha. Como é que você imagina o Corinthians? A gente não viu o Corinthians jogar com o melhor time, por exemplo, no Campeonato Paulista, né? A gente já viu o Flamengo contra o Vasco, né, com a maioria. Contra o São Paulo. Exatamente. Exatamente. Mas assim, tem jogadores que estavam machucados, o Corinthians não tem o Memphis ainda, né? Pode ser que ele jogue no primeiro jogo do Brasileiro um pouco e aí se prepare para a decisão. O Corinthians ainda continua sendo aquilo que a gente analisou o ano passado todo, né? É um time que time titular forte, elenco razoável. Elenco razoável, é isso. Se o Corinthians conseguir recuperar, jogar, o Garro já, né, teve uma minutagem, enfim. Não tá conseguindo render. Não tá conseguindo render. Tem o Martínez também com problema, né, que com certeza não vai jogar. Enfim, o Memphis também tá se preparando. Então é isso.
Se o Corinthians perder muitos desses jogadores que a gente está falando ali, que foram à base no passado, para enfrentar o Flamengo completo ou quase completo, tem uma diferença técnica ali com relação a jogadores. Agora, se conseguir colocar em campo a maioria desses caras, eu acho que o jogo fica muito parelho. Os 11 contra 11, né? O Flamengo tem essa questão, machuca, o cara não tá tão bem, você substitui, né? Alguns jogadores, na minha opinião, conseguem te entregar algo parecido dos titulares. O Corinthians tem um pouco mais de problema com relação a isso. Então tentar entender o time que vai a campo no domingo, e se for algo parecido com o time principal, eu acho que tem jogo. Abre aquele offzinho pra gente, você conversa com o pessoal lá no centro de treinamento, lá do centro de treinamento pessoal do Corinthians, muitos do seu tempo, Binho. O que a turma tá falando do Martínez, hein? Não, a questão é que, a princípio, o que passaram foi a questão do passaporte, realmente, né? Ele não consegue voltar por causa do passaporte. Se falou muito que o Savarino já estava treinando aqui, tinha um outro venezuelano. O Savarino já até mudou de clube. Soteldo também já voltou a treinar, mas até onde eu sei da informação é que o passaporte dele ainda não foi liberado, ele está tendo dificuldades para sair. Eu acho que é mais em cima dessa questão. Porque quando a gente fala do Flamengo, obviamente, que tem muitos jogadores, às vezes a gente acaba até meio que desvalorizando sem querer o trabalho do treinador. E a gente sabe o quanto é difícil você trabalhar com tantos jogadores assim, por mais jogadores que você tenha, você conseguir colocar em prática com que os caras rendam não é tão fácil. E essa diferença pro Corinthians do Flamengo é essa, que o Corinthians ainda não conseguiu colocar o seu time principal no campo. O Garro ainda não conseguiu render, né? Tá achando que o Memphis joga domingo? Eu tenho minhas dúvidas. É um jogador difícil de você substituir também, né? Se você não sabe se vai colocar um Vitinho, de repente pode jogar ao lado do Yuri na frente, ou se você preenche muito mais o meio-campo, como ele tentou contra o Santos, que acabou dando resultado, né? Com jogadores de mais qualidade. Então, nesse sentido, o Dorival acho que vai ter um pouco mais de trabalho para montar essa equipe domingo do que o Felipe. Ao mesmo tempo, né? Fazer o primeiro jogo do ano já, um jogo com caráter decisivo, não é mole não, né, Luiz? É complicado, Pirra. Por isso que você precisa ter elenco no Brasil, viu, cara? O Brasil é complicado. Todos os jogos são difíceis, competitivos. E a cobrança aqui é no quarto dia de pré-temporada. E a cobrança logo no Campeonato Paulista contra o Velo, amiga, já é uma cobrança do caramba. O time titular do Corinthians, ele pode aprontar pro Flamengo. O Corinthians, nós vimos o ano passado, que todo mundo, Palmeiras ia brigar com os Flamengo, é o favorito, tal, o Corinthians foi, tome. Copa do Brasil, tome de novo. Contra o Cruzeiro na semifinal. Cruzeiro, semifinal, tome. Então, assim, o time do Corinthians titular, ele pode aprontar contra o Flamengo. Você tá mais esperançoso, né, Fábio, pelo aproveitamento do Memphis no domingo? Eu acho que assim, é jogo a cara dele, né? Sabe? Tem a questão física, né? De o Dorival olhar e falar, se você não tá em condições de intensidade para um jogo como esse. Mas assim, acho que com relação a ele, o cara olhar, depende como que você olha pra situação, né? Eu ia curtir pra caramba, chegar a treinar um pouco e pegar um jogo desse tamanho. Depende do perfil, né? Porque assim, são dois campeões. Zagueirão mais fácil também. Zagueirão, mas o Memphis corre mais do que eu, não corre. Não. Ele não corre mais do que eu corria. Mas ele nem precisa correr também, tá tudo certo. Porque se ele continuar dando assistência, fazendo gol, tá tudo certo. Mas ele não corre mais do que um zagueiro. O cara fez o gol do título da Copa do Brasil. Não, mas tá tudo certo, Plea. Tá tudo certo. A gente já falou isso. O contrato do Memphis não tá escrito que ele tem que correr. O contrato do Memphis. O Roberto fez todo o trabalho. O jogador deu uma jogada de Zidane, o outro correu na lateral e o outro só se jogou na bola. Tem que estar ali pra fazer. Na ficha técnica tá o nome de quem? Memphis. O contrato dele não tá escrito que ele tem que correr, tem que dar assistência e gol. Bastante. Mas eu acho que tem grande chance. Ainda mais se ele ter uma minutagem no jogo do meio de semana, eu acho que tem grande chance dele começar jogando. Como é que tá o contrato dele, Fábio? Essa foi boa. O contrato dele não tem quilometragem, tem gols e assistências. Então ele não precisa correr, só precisa continuar fazendo o que ele ano passado ele conseguiu contribuir. Que depois da Copa do Mundo ele vai embora, mas também, acho que vamos deixar. Serviços prestados, hein? Vamos usufruir enquanto ele tá aqui. 2 voltas olímpicas, uma contra o Palmeiras, a outra Copa do Brasil. Vamos aproveitar enquanto ele tá aqui. Cara a cara, Corinthians e Flamengo, massa. Seu quadro predileto aqui do G4. Adoro. Olho na tela. E prateleira também, eu morro de amores. Ótimo. Vamos lá. Cara a cara, Corinthians e Flamengo. Rossi ou Hugo Souza? Acho que é difícil até de fazer esse recorte, né? O Rossi tem 2, 3 jogos no ano. O Hugo Souza tá jogando desde o início. Acho que o Hugo tem um começo de temporada irregular.
tem algumas falhas importantes ali. Teve no gol do Santos, apesar de toda a polêmica da arbitragem e tal, a batida de falta do Gabigol não é das melhores, acaba indo na direção do Hugo e ele deixa a bola entrar. Eu gosto muito do Hugo Souza, acho que ele tá traçando um caminho muito legal no Corinthians nesse momento, mas o começo de ano dele é irregular. Em compensação, o Rossi tá começando agora a temporada, né? E tá começando agora a temporada, ele ainda não venceu. Tomou ao todo 4 gols? Tomou 4 gols. 4 gols, perdeu pro Fluminense e pro São Paulo. Então, não sei. Eu acho que eu vou manter no Hugo Souza por clubismo mesmo, tá? Mas acho que a temporada dos dois é bem irregular até aqui. Massa. Acho que o Rossi não é nesse momento que a Beatriz já travou num ponto. O cara a cara, para alguns. O Rossi é mais goleiro que ele. Talvez olhar. Se a gente for pensar em qualidade. Pode recuperar um pouco do ano passado também. O cara não passou um gol. Não, a gente pode olhar para o que os goleiros fizeram na temporada passada e um pouquinho desse ano. Então eu vou no Rossi. Vou no Rossi também. Também. Não sei, viu? A gente vai contra você. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho válido, inclusive. Eu acho que são 2 dos melhores goleiros em atuação no Brasil hoje. Muito bem. Colocaria também o Léo Jardim nessa... Tem que colocar o Hugo Souza de verde, cara. Não, azul. Varela e Mateuzinho. É um bom duelo. Eu acho que é bom duelo aí, cara. É bom duelo. Não tá 6-6? Não é difícil? Esses dois? Isso, né? Não, mas tem que votar. Não tem nada 6-6. Eu acho que os dois fizeram uma temporada passada acima da minha expectativa. Nos dois casos. Eu vou no Mateuzinho. Eu vou no Mateuzinho também, até por mais constância. Eu acho que o Varela tem muita competição do lado direito ali, né? O Varela demorou a se firmar. Então eu acredito que dá para ir no Mateuzinho. Foi titular absoluto ano passado, não só pelas suas valências, mas porque o Corinthians não tinha outra opção. E ainda assim, eu acho que ele foi muito bem. Acho que falar de lateral hoje em dia no futebol é muito difícil, né? Não se formam mais bons laterais. Mas eu acho que o Mateuzinho acaba... tem 2 direitos maravilhosos. Um é lenhador, joga com Machado... E o outro tem uma categoria para fazer gol contra. Não, ele é realmente... Eu entendo a corneta, assim. Tenho amigos palmeirenses também que... O lateral regular já ganha muitos pontos, né? Foi o Mateuzinho na temporada passada. Mas vamos usar... o Flamengo, o Tino vai votar em todos do Flamengo. Não, mentira. Vamos testar os universitários. Os dois votaram no Mateuzinho. Cadê as fichas? Eu ia votar no Varela. Pega as fichas aí pra gente dizer que ele vai votar. Tá bom. Eu voto no Varela. Eu também voto no Varela. Universitários. Fernanda, por favor, controle os caras aí e vote. Por favor, votem. É uma briga boa. Quem foi? Voz de quem? Voto da Fernanda? Voto da Fernanda. Então tá, Mateuzinho. Grande Becker na audiência. Vocês entendem que vocês vão ter que... O Mateuzinho nosso tem que ajudar. Vocês vão ter que tirar foto depois e print aqui, tá? Mas foi. Só pra avisar. O que eu vou fazer? Léo Ortiz ou André Ramalho? Só antes da gente ir para esse embate, note que, diferentemente de todos os cara a cara, assim, que são vermelho e verde, o Corinthians não pode usar verde no quadro. Então entrou o azul no lugar do verde, uma emenda do Vessu. Por isso fica essa confusão danada aí. Léo Ortiz ou André Ramalho? Até derrubei o negócio. Eu acho que nessa... apesar de entender que o André Ramalho melhorou no final da temporada passada, não vem tendo um começo de 2026 ruim, é difícil de bater de frente. O Léo Ortiz hoje, pra mim, é um dos melhores zagueiros do país, apesar também do começo irregular no ano. Tem que ser o Léo Ortiz, não tem o que fazer. Léo Ortiz. Vou votar no André Ramalho hoje, porque o Léo Ortiz tá mal. Hoje, pro jogo. Já entendi. Especificamente hoje. Mas perdi. Então, Léo Ortiz. Esse eu acho ótimo. É bom também. Muito difícil. Léo Pereira ou Gustavo Henrique? Prefiro o Gustavo Henrique. Eu acho que por constância... Pra mim, a preferência, Gustavo Henrique. Eu acho que, assim, nesse caso, a gente precisa levar em consideração a constância e talvez a importância pro clube em questão. O Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do Corinthians e tem um dado dele muito interessante, inclusive agradecer ao meu amigo Matheus Poggioli, que esteve aqui também, né, na semana passada. Ele me passou isso ontem. Ao longo dos 6 jogos que o Corinthians fez no ano, o Gustavo Henrique disputou 18 duelos aéreos. Ele ganhou 17. No alto ele é...
E curioso, né? Ele é imarcável. Na bola aérea ofensiva, ninguém marca ele. É muito difícil. Ele foi muito bem no Santos, só não foi bem no Flamengo. Verdade. Ele foi contratado a peso de ouro pelo Flamengo. Mas o Léo Pereira também foi um... Eu vou nele. Foi um Highlander Total. o ano passado. Vai em não quem? saiu do time. Vai em qual? Pô, Léo você vai- Pereira? Eu vou Gustavo no Henrique. Gustavo Henrique. Léo Pereira e vamos para os Léo universitários? Pereira também. Universitários desempatem. Ô, Beatriz, eles ficam combinando só pro universitário votar. Opa! Olha lá, Ó a pressão. É Mas tipo tudo o Wilton, bem, É tipo a pressão que ele sofreu. Tipo o Wilton, não ia marcar aquele pênalti. Né? É Depois eles verdade. voltaram. Sabe uma coisa? Não, o Luiz Roberto Demúcio, meu amigo, tá procurando até agora uma imagem, né? Pra ver se acha o Não, ainda estão lá, mas é assim, teve o parênteses. A final vai ser apitada pelo Klein, do Rio Grande do Sul, não pelo Wilton, tá? Só pra... E tem essa coisa da hidratação, só lembrando rápido, passagem do Morumbi. O Wilton acho que esqueceu da hidratação do segundo tempo no São Paulo e Flamengo. Então passou 30... Aí a torcida de São Paulo, hidrata, Hilton, hidrata pra parar o jogo, hidrata, parar o jogo. hidrata. Posso Aí chamou pra melar o jogo. Ah, o Wilton é uma peça, né? Eu nasci pra ver o torcedor gritar. Hidrata aí. Hidrata. É cada coisa. O futebol brasileiro tem umas pérolas muito boas. Alexandro e Bidu. Alexandre, né? É, o Alexandro. São nível diferente, mas vou fazer justiça, assim como o Mateuzinho, o Bidu, lateral, e foi muito bem a temporada passada. Foi. Muito acima da expectativa. Muito acima da expectativa. Foi. Mas são jogadores de prateleira diferente. Alexandre. É muito acima da expectativa. A minha grande questão com o Bidu é, nesse sistema que o Corinthians está jogando, que precisa que ele suba bastante, ele não consegue manter a sua função de lateral, que é a função defensiva. O gol do Bahia, inclusive, o primeiro gol do Bahia, surge numa falha conjunta dele e do Ranielli. O Ranielli, que quando o Corinthians tem a bola, fica como terceiro zagueiro, baixou entre os zagueiros, não para jogar pelo lado esquerdo onde ele tinha que jogar, mas estava centralizado, o que não fazia sentido nenhum, e o Matheus Bidu simplesmente não voltou para marcar. Você nem vê ele no frame do gol, assim, é bizarro. Então eu acho que o Bidu, tecnicamente, ele entrega muito, mas taticamente ele precisa ser mais comprometido. Pulgar e Ranielli. Aí eu acho difícil. Nossa, pra mim é muito fácil. Pra mim também. Pulgar, cara. Não, é difícil pro Ranielli, no caso, né? Não tem nem como discutir. Eu gosto do Ranielli. Eu gosto do Eu jogador também gosto, Ranielli. mas não dá, cara. Não, Pulgar. O Pulgar acho vive um momento obrigado. muito melhor. Danielzinho. Eu acho muito diferente o Pulgar com relação ao Ranielli. Pulgar. Eu gosto do Ranielli também. Jorginho e André Luiz. Jorginho André Luiz é injusto, né? Justo. Então, mas o É Jorginho no injusto. segundo tempo lá ou o André Luiz? Não, mas... Né? Ué, Ué. é os caras que vão jogar amanhã. Não. Eu acho injusto, porque a gente tá falando de um cara Se o Jorginho, campeão de... Breno, Bidon, fosse um parelhamento diferente, talvez a gente... Por momento, dá pra você discutir e tal, mas... Futebol é momento, né? Como diria Nicolinha Rattiop. Aí, Jorginho, André Luiz, Jorginho, né? É até sacanagem, o menino tem 18 anos de idade, a gente tá falando de um Jorginho campeão de Eurocopa. É difícil. Mas menção honrosa pro André, que a gente fala muito do Breno Bidon e tal, mas o Breno demorou para engrenar depois de subir das categorias de base. O André pisou no profissional do Corinthians e parecia que ele jogava como profissional desde o dia em que ele nasceu. Ele não sofreu realmente para se encaixar ali. Hoje é um dos melhores jogadores de meio de campo do Corinthians, mas bater de frente com o Jorginho é difícil. Jorginho, portanto. Arrascaeta e Breno Bidon. Também acho que é uma competição injusta, mas... Também acho. Né? Arrascaeta. Embora Tá mal o Arrascaeta que rastejou no jogo contra o São Paulo ou o Bidon que tá jogando pra caramba? Arrasca, né? Mas é que aí eu acho que assim, a gente tem que, numa dessas, talvez pegar um... Foi? Tava rastejando em campo. Talvez pegar um recorte um pouquinho maior. A gente tá falando do Arrascaeta, que foi há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, ele foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? O Bidon com Carrascal, ou com o Bidon com Plata, talvez tivesse mais disputa, mas aí não tem como. Carrascal ou Carrilho? Carrascal, pô. Carrijo vem mal fisicamente, né? Embora ele tenha feito um bom jogo contra o Bahia, ele vem mal fisicamente. Então eu acho justo colocar o Carrascal ali. O Garro? Eu usaria exatamente o mesmo argumento. Bom páreo, mas daí teria que ser o Garro de 2024. É esse o ponto. Então.
Se a gente fosse fazer Carrascal e Rodrigo Garro em 2024, eu acho que o Garro venceria. Mas, de novo, é o que eu falei agora há pouco sobre a questão do recorte para colocá-lo como titular. É muito pequeno ainda para cravar que o Corinthians é melhor com ou sem o Rodrigo Garro em 2026. Mas, pra mim, o que faz a diferença é a parte física do Carrascal. Pra mim, vai ele. Então, Carrascal. Tá vendo, Rubro Negro, né? Porque estão forçando a barra pro Corinthians, não estamos forçando nada, tá no só Flamengo. Agora nós vamos ter uma dupla de ataque aí, ó. Eu vou polemizar, hein? Plata ou Memphis? Memphis. Pô, Memphis. Vou. A dupla de ataque vai ser do Corinthians pra mim. Por momento... Por momento... Qual que é a surpresa? Nossa, você escolheu. Surpresa, você escolheu. No lugar do que eu falei, vou polemizar. Mas por quê? É mais regular, joga mais vezes, está sempre à disposição. Pedro... Não, mas regular não. Ele é capaz de perder um pênalti e fazer gol. Ele é regular no próprio jogo. Ele é 8 ou 80. Mais assíduo. Presente, mais assíduo, é verdade, Certo. tem razão. Regular não é. Não é como você que faltava e tomava falta na escola. Não, eu vou no Pedro. Eu também vou no Pedro. Yuri Alberto. Eu vou no Yuri Alberto. Rapaz. Eu vou no Yuri Alberto. Mas é mais usando de novo a questão do físico. O Pedro não conseguiu manter uma temporada de 2025 regular, não porque ele foi mal. O Pedro em campo é sempre um perigo, assim. Inclusive, morri de medo de ver o Gustavo Henrique titular contra o Bahia, porque eu falei, se ele machucar, se acontecer qualquer coisa e ele não jogar a Supercopa, quem marca o Pedro? Então, pra mim é a grande questão. Mas ele teve uma temporada de 2025 irregular por uma questão física, e aí eu vou no Yuri Alberto. Tem alguns jogadores que eu gosto muito, mesmo que não tenham bem. O Pedro machucou, voltou, ficou aquela polêmica. Cara, eu gosto muito do Pedro, cara. É um jogador muito diferente. Eu também gosto. Pra mim, inclusive, é o 9 da seleção. E o Pedro, assim, me traz uma ideia de um futebol que não existe mais, sabe? Um pouco dessa coisa, passe de peito, o jeito que ele tira o zagueiro. Pois é, ele tem... É uma coisa diferente, sabe? De outros anos. A Beatriz, nem os pais da Beatriz se conheciam nesse tempo desse futebol. Então, eu vou no Pedro por causa disso. O Pedro, ele é o tipo de atacante que não se faz mais, né? O futebol não produz mais o atacante de área, o atacante do pivô perfeito, desse passe de peito, do recurso. Não se produz mais. Eu gosto muito do Pedro. É raro. Mesmo. Acho ele um excelente jogador. Sim, também perfeito, concordo com vocês totalmente. Mas lembrando que o Flamengo tentou contratar o Caio Jorge insistentemente no início da temporada. Também pensando num outro estilo. Eu acho que é outro estilo de jogo. Maneira de jogar. Vitalidade, mais presença, assiduidade, que é isso que o Caio Jorge com o Yuri é um pouco dessa... E são mais novos também, né? Quantos anos tem o Pedro? Novo também. Eu acho que o Yuri Alberto... Eu vou pegar mais jovem. O Pedro acho que tem... O Yuri tem 24, o Caio Jorge tem 22, 23, se eu não me engano. Super audiência qualificada aqui, Danilo Lavieri com a gente, tá? Grande, Danilo. Por fim, Felipe Luiz ou Dorival Júnior? Olha, eu gosto muito do Dorival. Muito mesmo, assim. Eu acho que o Dorival chegou no momento da carreira dele em que ele não precisa se provar pra mais ninguém. 4 títulos de Copa do Brasil, multicampeão, é um cara que tem característica de arrumar elenco. O que ele fez com o elenco do São Paulo em 23 é absurdo. Eu acho que o Dorival não precisa mais se provar pra ninguém. Mas eu gosto muito do jeito do Flamengo do Felipe Luiz de jogar. Eu acho um jogo muito bonito, assim. Os corintianos do chat talvez fiquem bravos comigo, né? Porque eu acabei votando muito mais em jogadores do Flamengo do que em jogadores do Corinthians. Não teria como. Mas eu gosto muito do jeito do Felipe Luiz de armar o time. Eu gosto do futebol bonito, da troca de passe, da construção de jogada. Eu gosto muito, assim. Então eu vou ficar com o Felipe Luiz. Também. Pra mim é o melhor técnico do Brasil no momento. Felipe Luiz. Momenzi? No momento. Cine? Eu vou no Felipe Luiz também. Então é isso, Fel. Dito isso, então, entrega a taça pro Flamengo. Corinthians não entra em campo, deixa o WO. Ele joga entre eles lá, coloca o time titular, o time reserva do Flamengo e faz a final da Supercopa. Então, mas é isso, mano. Domingo, mais uma vez, cala a boca de geral, de todo mundo. Cara, todo o programa é óbvio. O Flamengo vai ter uma vantagem, mas não é essa vantagem absurda. Parece que o Flamengo vai jogar contra a Sub-15, tá ligado? E domingo a gente vai provar mais uma vez que a gente tem condição de levantar o título. Ano passado, o primeiro tempo que a gente fez contra o Flamengo na Neoquímica
A gente perdeu, tá certo, 2-1, mas o primeiro tempo a gente amassou o Flamengo, mano. Era pra ter sido uns 3-4-0 no primeiro tempo. Felizmente o Yuri perdeu o pênalti, perdeu gols cara a cara, e no segundo tempo o time cansou, né? Mas dá, cara, dá pra ganhar do Flamengo. Eu confio. Claro, se os caras também não entrarem cagado na final, né? Se entrarem com medo, respeitando demais o Flamengo, aí os primeiros 10 minutos ali vão ditar o que vai ser o jogo do Corinthians até o final dos 90 minutos. Então, cara, vamos ver, esperar que o Dorival não faça M na escalação. Pra mim, Carrilho não pode ser titular, não tá marcando, tá jogando mal, tá mal fisicamente. Coloca o André ou o Matheus Pereira. Eu colocaria o Matheus Pereira no lugar do Carrilho. Garro deixaria pro segundo tempo, coloca o André ali pra deixar o meio de campo muito forte. Aí no segundo tempo ali coloca um Garro, se precisar. Então domingo. Eu vou chutar 2-1. Eu tô com esse placar na cabeça que vai ser 2-1. Porque é difícil a nossa zaga não tomar gol, mas eu tô confiante. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo, valeu, é nóis.